que eu posso pedir pensão alimentícia para os meus avós? O que vocês acham? Eu sou Ana Leonilda e esse aqui é o canal Poder Familiar. Antes de responder essa pergunta, é preciso saber algumas coisas. Primeiro, qualquer um pode pedir alimentos para qualquer um? Não, né, gente? Nosso Código Civil, ele é claro. Quem que pode pedir? Os parentes, os cônjuges, marido e mulher, os companheiros, provando a necessidade com moradia, alimentação, remédios, eles podem pedir esses alimentos que necessitem. E não é tão simples assim. Primeiro, eles têm que provar essa necessidade, depois provar o parentesco, claro, né? E provar que essa pessoa, esse parente, ela tem condições de estar ajudando essa pessoa. Isso tudo é um processo judicial e depende de uma coisa que a gente já falou 1000 vezes aqui no canal. Provas. Cônjuge não é parente, gente. Pode sim pedir alimentos, marido para mulher que precisa de alguma coisa, mas isso é um caso excepcional hoje em dia e depende do caso, tá? Depende da situação e não é mais como antigamente, que existia essa obrigação por lei do marido ajudar a mulher pro resto da vida. Hoje já tem entendimentos que é por tempo determinado, que depende da situação, depende do caso, se a pessoa tem ou não capacidade de trabalhar, enfim, é uma série de situações que tem que ser analisado. O cônjuge é um caso especial e excepcional, tá? Bom, vamos lembrar então que a obrigação alimentar, ela é recíproca, de um para o outro. E isso se estende inclusive aos avós, certo? Mas será que isso é justo? E o pai e a mãe? E no caso de chamar o pai ou a mãe para poder pagar esses alimentos e eles não terem condições suficientes para arcar com as necessidades básicas dessa criança? A lei, ela prevê que os avós podem sim ser acionados para estar auxiliando com os netos, mas sempre de forma complementar e para atender essas necessidades mais básicas da criança mesmo, que a mãe não consegue suprir sozinha. Mas e aí, será que eu poderia entrar com ação direto contra os avós? O que vocês acham? Não, né, gente? A obrigação principal é dos pais, do pai e da mãe, e somente na incapacidade total ou parcial deles que os avós podem ser chamados, acionados para estar complementando essa pensão alimentícia. E tem uma coisa muito interessante aí. Lembra que eu falei que sempre os parentes mais próximos são chamados primeiro? Então não é só os avós que podem ser chamados e acionados. Os bisavós, os tataravós, pode ser que existam, gente, existe caso sim. Então, se os avós não têm condições, os bisavós podem ser acionados na justiça para complementar essa pensão. Já pensaram nisso? Que loucura que é? Sempre tem que entrar com a ação primeiro contra os pais. A obrigação de sustentar e de criar uma criança, em primeiro lugar, é dos genitores. Os avós, pela lei, podem sim estar complementando e auxiliando, mas isso é outra coisa, é um segundo passo, depois de provar totalmente que o pai não vai cumprir isso, que a mãe não vai cumprir isso, não tem capacidade, isso a gente vai falar mais pra frente, tá? Pai e mãe. Se os avós não pagarem, será que eles vão presos? Será que pode penhorar bens deles para poder suprir esses alimentos? No pé da letra, sim, os avós, eles podem ser presos por não pagar a pensão alimentícia para os netos. E tem outra coisa interessante aí. O Brasil, ele é um dos poucos países que prendem as pessoas por não pagar alimentos, sabiam disso? Os avós, eles têm que complementar e auxiliar os netos de forma subsidiária. O que é isso, subsidiária? Somente, excepcionalmente, se provar que o pai ou a mãe não tem condições de estar cumprindo essa obrigação alimentar, tá? Então, isso tem que ser provado. E essa incapacidade, ela pode ser ou total ou parcial, tá? Eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem melhor essa situação. Quando o alimentante está preso. Eu falo alimentante, mas pode ser o pai ou a mãe, vou falar o pai porque é mais comum, né? Se o pai está preso, ele está numa situação, numa condição lá na prisão que ele não pode trabalhar. Ele não trabalhava anteriormente à prisão e não tem direito a receber o auxílio reclusão.
ele está incapacitado totalmente de estar auxiliando essa criança. Nesse caso, os avós podem sim complementar, tá auxiliando e arcar com a pensão alimentícia até ele sair, tá, gente? Porque ele saindo, essa obrigação volta a ser do pai. A segunda situação é quando a pessoa está muito doente, nunca trabalhou ou trabalhou e não tem direito de receber o auxílio doença ou qualquer benefício do INSS e provar que está totalmente incapacitado para o trabalho. A criança está ali, a criança ela precisa de alimentos, ela precisa dos atendimentos básicos e aí sim os avós podem ser chamados também para complementar enquanto durar essa situação. E para você que é estudante de direito, que estuda esse tema, eu tenho uma boa notícia para vocês. Bom, vocês já perceberam que particularmente eu, Ana Leonilda, não acho justo, né, dependendo da situação, porque cada caso é um caso, prender ou esse tipo de penalidade para os avós por uma obrigação que é dos pais. E alguns tribunais de justiça do nosso país já estão também entendendo dessa forma. E já estão modificando essas penalidades de prisão para penhora, por exemplo, e outros tipos de penalidade para o não cumprimento dessa obrigação de alimentos. Mas é claro que, como todo caso, toda ação no direito de família, cada caso é um caso e tem que ser analisado. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você estiver passando por uma situação dessa ou conhece, esses comentários são muito importantes para incentivar a gente a fazer outros vídeos, inclusive respondendo essas perguntas de vocês. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e sempre divulguem compartilhando para todo mundo ter esse tipo de conhecimento, tá bom? Valeu, gente! Tchau, tchau!